Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repetec, meia-noite. Analisando, debatendo, conversando, falando, discutindo os principais assuntos envolvendo o futebol. Logicamente, destaque maior para os clubes do Rio de Janeiro. A resenha raiz da televisão brasileira, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E de Em Sete Bom, olha o carrinho vermelho, hein, gente? Em Sete Bom, um novo conceito em detetização. De imediato, meu querido Mateuzinho, com a resenha raiz, os meus mosqueteiros, todo mundo percebendo, estou rouco desde domingo, depois do Fla-Flu, que eu gritei no Maracanã, foi uma loucura. A voz foi embora e até agora não voltou. Então vou falar o mínimo possível, aí deixar meus mosqueteiros tocando a barca, olha aí. E com luz de boate, pegando Dona Quênia, dançando dois pra lá, dois pra cá, bonitinho. O líder do campeonato, show, Valdir Luiz. Fala, Valdirzinho, com luz de boate, hein? Muito beijo na boca, tô sentindo, hein? Olha. Sempre, né? Isso é tradicional no meu currículo. Olha só, tá tudo acesa aqui, eu não sei o que. É que tá escuro que nem alguns times do Campeonato Brasileiro. Marcela, grande abraço para você, pro Mário Silva, pro Jorge Ramos e também para quem nos acompanha aqui na TV Max. O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro com muita justiça e quem não acreditava tem que acreditar. E o Luiz Castro foi embora do Botafogo, mas pode ajudar. O que se comenta é que ele quer levar para o Al Hilal, lá da Arábia Saudita, o Gustavo Gomes, o mesmo Arrascaeta do Flamengo. Esses dois jogadores seriam fantásticos se forem para o futebol árabe, porque ia esvaziar ainda mais Palmeiras e Flamengo e ajudaria bastante o Botafogo, hein, Mazela? É verdade, olha a torcida. Ô Jorge Ramos, o nosso Valdirzinho começou impossível. Falei em beijo na boca, ele já começou e quer tirar para dançar o Botafogo e deixar na cadeira, lá mofando o Palmeiras e o Flamengo. Boa noite, Jorge. Olá, Mazela, boa noite para você. Alô, Mário, boa noite a você, Valdir, e a todos que nos acompanham aqui no Max Esporte. Olha, o meu destaque vai para a Copa Feminina, a Copa do Mundo Feminina, que começa agora, na próxima quinta-feira. A seleção brasileira está bem, né? A seleção brasileira tem um grupo interessante, eu acho que se classifica, depois vai para o mata-mata, mas eu estou achando que o Brasil pode chegar numa boa posição na Copa do Mundo, uma concentração muito grande das jogadoras. E outro destaque vai por conta também do Botafogo, que quebra todos os números do Campeonato Brasileiro. É impressionante a campanha. Se vai ser campeão ou não, isso é uma outra história, mas o momento é um momento especial que vive o nosso time da Estrela Solitária. Jorge Ramos, depois do Valdir falar e você falar assim, quebrando tudo, me lembrei do nosso Garcia Júnior, nosso Jacó Isaac, quebra tudo, fogão, focando meu coração, Dona Fania, eu te amo, a mãe do Isaac Júnior e a mãe do Andrezinho, dois garotos de bom senso, são tricolores os filhos do Garcia Júnior, e lembrando que o Botafogo batendo todos os recordes. Depois do Garcia, dos recordes do Botafogo, da alucinação do Valdir e do bom senso do Jorge, o boa noite é dele. Olha lá, olha aqui. Olha o sorriso dessa bandeira do rádio, da televisão esportiva, nosso doce Mário Silva. Boa noite, Mário. Boa noite, Ricardo Mazela. Boa noite, Valdir Luiz, Jorge Ramos. Boa noite aos amigos que estão ligados na gente, nossos queridos telespectadores ligados no Max Esportes. Já que você falou, mandar um abraço para o Jacques Miraí, que é o nosso Garcia Júnior. Quebra tudo, fogão, grande figura. E mandar um abraço para aquele moço lá da CBS, Seneme, né? Pois é, como é o nome do homem? Seneme? Wilson Seneme. É o Wilson Seneme. Ele não vai dar jeito na arbitragem, não, gente. O Pereira Sampaio, o Sávio, que apitou o Fla-Flu, já peca pela base, porque ele é irmão do outro, do Wilton. O juiz é pago para apitar e para ver as coisas. Ele não viu a falta em cima do nosso Cebolinha, que anulou o gol do Fluminense?
Ele não viu a falta do Pablo em cima do Cano? Fez um pouquinho de cinema, mas foi falta. Ele não viu. Ele é pago para ver. Ele estava em campo. Será que o cara não viu um negócio daquele, gente? Ele não viu que a falta do jogador do Flamengo em cima do Marcelo era uma falta para expulsar. Como também era a falta feita no início do jogo pelo Lima, mas aí não dá cartão, porque não tem nem 10 minutos. Os caras são pagos e bem pagos para apitar. Não tem critério, gente. Está engasgado aqui na minha garganta até agora. O cara puxar a camisa do jogador do Grêmio e vem o Seneme e diz, não, mas não teve força. Ele tem algum aparelho para medir força, raio? Gente, a arbitragem... O Mazella tinha uma frase, algum tempo atrás, quando eu estava comentando ele narrando, em princípio todo juiz é ruim. Eu estou acabando de vou ter que concordar com ele, gente. É a pior arbitragem do futebol mundial, quiçá planetário. Os caras não têm critério, gente. Uma hora é falta, outra não é falta. Uma hora é pênalti, outra não é pênalti. Ah, vamos catar coquinho, gente. Boa noite. Boa noite a todos, é isso aí. Eu sempre falei isso na Rádio Nacional, Tamoio, Globo, onde eu passei, todo hábito é ruim. Alguns conseguem melhorar alguma coisa, mas para abrir o programa, na primeira fase desse programa maravilhoso, com o Valdir Luiz, com o Jorge Ramos e com o meu doce Mário Silva, o Valdir já levantou esse dedinho nervoso para falar. Fala, Valdirzinho. Eu concordo inteiramente com o Mário Silva quando ele fala do relação à arbitragem. Porque esse Wilton Sampaio é um desastre. Depois do boa noite dos meus mosqueteiros, hora e vez dele, do Paulo Bizarro. Fala, Paulinho. Alô, galera da Games! Estamos chegando com título mundial, na verdade, bicampeonato mundial de FIFA 23, conquistado no último final de semana pela equipe brasileira frente à Holanda por 3-2. Equipe formada por Paulo Henrique, o PHzinho, Paulo Neto, Pedro Rezende e Gabriel, o Gabigol, grande treinador, tinha que ser Gabigol. Trouxeram pra gente esse bicampeonato frente à Holanda por 3-2, campeonato importantíssimo porque é a reta final de FIFA 23 que será substituído por o EA Sports FC. Parabéns aos grandes campeões que estão aí na nossa tela. Palmas para eles, que eles merecem. Hoje tem dica de games? Tem sim, senhor. Tem óculos de realidade virtual VR2 do PS5? Tem sim, senhor. Tem um jogaço chamado Synapse, onde você vai arremessar coisas nos seus inimigos, atirar e combater utilizando seu poder de telecinese através dos controles de movimentos e mirando com seu globo ocular. Realidade virtual é outro nível. Confira agora na sua tela. No CBLOL, a Red Kennedy continua acima da média, com 11 vitórias e apenas uma derrota na primeira colocação, seguida por Pen Game em segundo, Fluxo em terceiro e Loud na quarta colocação. E na batalha dos desesperados entre Liberty e Kabum, a Kabum, viva! Conseguiu a sua primeira vitória na competição e passou de último para a nona colocação, jogando a Liberty, que também está muito mal na competição, para a 10ª e última colocação. Mas ainda tem muita coisa para acontecer, muito campeonato pela frente e você segue com a gente, sempre tudo aqui no eGames. Já na Liga Brasileira de Free Fire,
A Magic Squad continua na primeira colocação, seguida por VKS, Fluxo e Lounge nas 4 primeiras posições. A briga lá atrás, a Amazon, seguida de Black Dragons, continuam segurando a 11ª e a 12ª colocação. E a galera que vem atrás tá terminando e prometem ser emocionantes essas últimas etapas. Fique de olho e fique ligado aqui com a gente no eGames. Beijo a todos, semana que vem tem muito mais pra você. Tchau! Muito bem, valeu, Paulo. Um beijo pra você e pra Ilana, dando sequência depois do eGames, hora e vez dele. Fisiculturismo, o marido da Fernandinha, todo fortão, todo sarado, todo trabalhado. Chegando, meu querido irmão Raul Marques. Fala, Raulzito. E aí, meus bodybuilders do Max Sport, chegamos! E hoje vamos falar sobre Felipe Franco e Mr. Olímpia, que esse ano tem sido tipo água e óleo, não se misturam, não se batem, não se entendem de jeito nenhum. Mas antes, uma ressalva. Mazelão, que voz é essa? Nosso Fluminense tá acabando com você, hein? E queria deixar uma pergunta para os nossos mosqueteiros. Léo Fernandes é o novo Dario Conca? Bom, vamos falar de fisiculturismo, que é o que eu faço de melhor, né? Então, voltando para nossa pauta, Felipe Franco subiu novamente em um campeonato classificatório para o Mr. Olímpia e, de novo, não conseguiu a classificação. Nem na trave ele bateu. Ficou na 5ª posição no Muscle Contest Brasília, realizado na semana passada. Franco subiu com shape muito longe do que nós estamos acostumados a ver. Nós sabemos da qualidade, da estrutura que ele tem. E infelizmente ele não conseguiu essa classificação. Eu vejo o Franco não conseguindo conciliar a condição de deputado estadual, que foi eleito por São Paulo, de pai, que foi pai recentemente, com as preparações. Eu acompanhei o campeonato e eu vi Felipe Franco com o corpo cansado, fisionomia cansada. Eu falo isso porque eu sei exatamente o que é isso. Eu trabalho, eu faço as preparações junto com o meu trabalho e não é fácil tu chegar em casa depois de um dia exaustivo, ir para academia, treinar, dar o máximo, mas o descanso é essencial, galera. Muita gente não leva isso a sério, mas o descanso é essencial. Não adianta quebrar tudo lá na academia, treinar pesado, se a gente não tem um descanso adequado. E é isso que, infelizmente, eu tô vendo no Felipe Franco. Mas eu falo muito dele porque nós sabemos da qualidade dele. Eu sei que se ele conseguir essa classificação, ele vai se dedicar ao máximo. E com certeza, ele se dedicando ao máximo nesse Mr. Olímpia, ele vai fazer bonito frente aos gringos e teremos certamente mais um brasileiro no pódio do maior evento de fisiculturismo do mundo. Não podemos deixar de falar do campeão também, né? Felizmente esse foi um campeonato que nenhum gringo se inscreveu, ou seja, um brasileiro foi campeão, Anderson Arruda, merecidamente, com shape impecável, um condicionamento perfeito, e tenho certeza, se ele manter essa condição, e claro, vai se preparar ainda mais pro Mr. Olímpia, que é em novembro em Orlando, nos Estados Unidos, vai chegar ainda melhor e fará frente aos gringos, vai fazer bonito, certamente. E é isso aí, senhoras e senhores. Eu fico extremamente feliz em dizer isso novamente. É o Brasil fazendo história no fisiculturismo mais uma vez. E semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Sport, o canal pioneiro do esporte que mais cresce no Brasil. Então aguardo vocês semana que vem. Aquele abraço e até lá. Valeu, Raulzito. Aquele abraço pra você. Realmente a garganta tá ruim. Fla-Flu domingo acabou comigo. Hoje, terça-feira, ainda a voz tá meio apifada. Daqui a pouco os mosqueteiros vão responder pra você. Vamos dar uma paradinha rápida porque tá chegando o Bye Bye Lixo. Tirar essa voz ruim, jogar no lixo, jogar fora e a gente volta com tudo aqui, ainda na primeira parte do Max Sport. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, depois do Bye Bye Lixo, minha vozinha aqui, tá, vamos em frente. Já que o Raulzito fez uma pergunta, deixa eu saber de Mário Silva.
o que ele acha, se o Léo Hernandes pode ser o novo Conca ou é muito cedo, hein, Mário? Ainda tem que comer muito feijão, mas como era o Conca, então tem que comer muito churrasco, curto e grosso. Certo, então. Falando em curto e grosso, rapidinho, ô Jorge, o Filipão não ganha desde que chegou no Atlético, são 6 jogos sem vitórias. O que está acontecendo com o Galo das Alterosas, Jorge Ramos? Marcela, o Filipão já passou, né? Ele estava numa condição confortável, aí quis reassumir e acabou não dando certo, porque o Atlético Mineiro está no viés de queda e está passando aí esse fiasco num final lamentável de carreira. Infelizmente, né? Não saber parar é complicado. O Pelé uma vez falou isso, há muito tempo foi criticado, né? Ele parou no auge e é assim que tem que ser. Tem que saber, a gente tem que saber a hora de parar, e ele não soube. O Atlético 6 jogos sem vitórias e ainda em 12º lugar na segunda página da competição. Para fechar o primeiro bloco, ele se ajeitou. Valdirzinho, vamos falar de outras coisas, mas o que você achou do Luiz Castro no amistoso contra o Celta de Vigo, perder de 5-0 com o Cristiano Ronaldo e tudo? Olha, amigo, eu quero que o Luiz Castro se exploda, né? Porque já deixou o Botafogo, então se tiver ganhar lá, ganhar, se não ganhar, eu quero saber agora do Bruno Lage. O Luiz Castro, para mim, virou a página. Deixou um bom trabalho feito, mas se ele pensa, sabe que eu nem tomei conhecimento do amistoso, porque eu não estou nem preocupado com ele. Já virei a página dele, Mazela. Tá certo, então. Ele ajudou a comprar passagem do Luiz Castro, eu vou ajudar a parar o primeiro bloco, com o Valdir Luiz, com o Jorge Ramos, com o Mário Silva, com o Mateuzinho e principalmente com vocês aqui no Max Sport pelo seu 4º ano. Chegando no 4º ano, graças a Deus, e a vocês, logicamente. O Rio corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom! Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Sport, Marcelão Rocco, mas vamos em frente, sempre no oferecimento de Rent TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor, de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, e de Insetbon, olha o carrinho vermelho, gente, 3842-4242, o melhor custo-benefício do Rio de Janeiro em insetização, um novo conceito maravilhoso em detetização. É isso aí, para não perder tempo, eu não posso ficar falando muito. Bota o Paulo César, Mateuzinho já tá legal, Matheus? Tá, Matheus, então, solta o Paulo César Oliveira, boa noite, PC, direto do lado da sua janela aí em Bruxelas e do nosso Fluminense. Fala aí sobre a crise na guerra, o que afeta no futebol, como é que tá essa parada aí na Ucrânia aí, que reflete na Europa toda. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Mário Silva, ao Jorge Ramos, ao Valdir Luiz e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Sport. Eu direto de Bruxelas, a capital da Europa. Aliás, Mazella, por falar em Bruxelas, e para vocês que nos acompanham todas as semanas e que pedem, por exemplo, a minha janela aqui ao fundo, eis que mais uma vez eu posso mostrar, mas com um detalhe muito interessante. Como podem ver, está tudo às escuras. Isso acontece com grande parte das cidades na Europa. Depois da guerra ou do início da guerra na Ucrânia, onde o racionamento de gás está vigente por todo o continente europeu, a situação fica complicada e todas as artérias que não são as principais ou as consideradas mais importantes ficam às escuras entre meia-noite e 6 horas da manhã. Essa é uma determinação de vários governos europeus na intenção de economizar para tentar realmente racionalizar o consumo de gás, porque a situação continua complicada. Os aumentos são significativos. Eu já disse na última semana, o futebol sente, as transações do mercado esportivo estão cada vez de menor porte e, obviamente, isso é também refletido em termos de consumo, porque os preços estão também muito mais caros aqui em todo o continente europeu. Ah, Paulinho, é isso aí. Falei da janela, tu foi, né, malandro? Foi. Bota o Valdir na tela aí, fazer uma pergunta pro Paulo. Valdirzinho,
Você que teu pai era um grande compositor, e você vê uma janela, qual é a música que te lembra, Valdir? Uma música com janela. Aquela música, né? Abre a janela, dá para fazer uma senata, né? Tem aquela música famosa, abre a janela, formosa mulher. Tem também isso aí. Música de carnaval, inclusive, né? Eu gostei do balanço, né? O balançou muito naquele Fusquinha, hein, Valdir? Muito! Aquele Fusquinha era só sacode. Mas olha só, Mazela, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo PC, Paulo César Oliveira, grande figura. Ô Paulo, a minha pergunta para você é o seguinte, aqui a gente fala muito no orçamento. Chega no início do ano, os clubes, não, porque o meu orçamento dá para contratar poucos jogadores, outros dizem que não, meu orçamento dá para contratar muitos jogadores, e todo mundo se tinha como espelho na Europa. Mas aí na Europa também os caras já estão atropelando o orçamento, né, Paulo? Valdir Luiz, quando se fala em escorregadela financeira, em ultrapassar orçamentos e não respeito especialmente da planificação de gastos para a construção de estádios, muitas vezes se pensa em estádios brasileiros na época da Copa do Mundo e, obviamente, dos desvios faraônicos que se registraram aí no Brasil. Mas isso não é exclusividade brasileira. Para quem pensa assim, está completamente enganado. Na Espanha, uma grande polêmica em torno da reconstrução do Santiago Bernabéu. O orçamento que inicialmente estava previsto em torno de 700 milhões de euros já está em 890 e promete aumentar. A construção ou reconstrução vai até dezembro de 2023. E caso se chegue a dezembro com o estádio concluído, prevê-se mais de 120 milhões de euros de custos extra-orçamento, o que coloca-se mais uma vez a polêmica dos gastos desnecessários. Seria então necessário um gasto tão alto com o estádio que está sendo renovado? Essa é a questão que se põe, especialmente da autarquia de Madrid e muitos associados do Real Madrid, que naturalmente preocupam-se com a situação, especialmente quando se perde um título, nesse caso 2, já que o Real, neste ano, ou na última temporada, não foi campeão espanhol e também não foi sequer a final da Champions League. É isso que acontece quando a situação se complica esportivamente, a parte financeira é sempre colocada em questão e esses milhões do estádio podem fazer falta ao clube no futuro breve. Paulinho, bota de volta rapidinho antes de chamar o Inset Bom, meu querido Mateuzinho, rapidinho, é um assunto interessante, mas é rápido, o programa Pauta está rechadíssima. Cara, os caras estão gastando numa reforma 120 milhões a mais. Eu conheço o Bernabéu, o Jorge conhece o Bernabéu, o Valdirzinho conhece, o Mário já esteve lá várias vezes. Cara, para mim, numa reforma, 120 milhões de euros. Que loucura, alguém quer falar alguma coisa? Eu estou estupefato. Não, eu não estou estupefato, porque depois que eu vi o que fizeram com o Maracanã, e quem fez está passeando no Leblon com namorada nova, então, amigo, tudo pode acontecer. Alguém, depois da namorada nova, alguém quer falar alguma coisa, não? Jorge, eu vou falar um negócio para vocês. Parece até que a gente está aqui na cidade do Rio de Janeiro, quando jogaram o Maracanã no chão, né? Exato. Aquele absurdo. Amigo, uma vez alguém me perguntou assim, aqui tem ladrão? Era na Suíça, em Zurique. Eu falei, tem cadeia? Tem, então tem ladrão. Tem ladrão, exatamente isso. Está fechado. Rapidamente, antes da gente rodar o Inset Bom, lamentavelmente faleceu, né, foi ontem, se não me falha a memória, o Palinha, grande jogador do Atlético Mineiro, do Corinthians, jogou no Vasco, né, no Cruzeiro, principalmente. No Cruzeiro, o Atlético já foi, mas enfim, era um baita do centroavante. E eu queria um depoimento, Mateuzinho fez para mim, eu liguei, fiz para ele um depoimento, do nosso querido zagueiro Osiris, que foi vice-campeão mundial, jogou com Palinha naquela final do Bayern de Munique. Os mais novos, depois o Matheus também pode colocar as imagens do nosso Palinha aí, porque foi um jogador sensacional. Jorge, você não falou da ladruagem, fala do Palinha, por favor. Eu vou pedir coisa. Não, inclusive eu vi o Palinha, assim como nós todos vimos o Palinha jogar, conversei com o Osiris também, e era um jogador assim, muito inteligente, rápido, fazia muitos gols,
e jogador que não tem mais, né? São poucos jogadores do nível do Palhinha. Hoje em dia é tudo força física e raramente unida ao talento da habilidade que deve ter um jogador de futebol. A gente fica muito triste, acho que em nome de todos aqui, deixamos aqui nossos pêsames à família do Palhinha, mas a lembrança é eterna, ainda bem, né, que a lembrança é eterna e fica no coração e nas mentes de todos nós, Mazella. Já vi esse dedinho nervoso, Mário. Fala, Mário. Não, porque eu não me lembro agora do nome do completo do Palhinha, José alguma coisa, não me lembro o sobrenome. Vanderlei Oliveira Eustáquio. Vanderlei. Vanderlei Oliveira Eustáquio. O Palhinha é muito caro para mim a lembrança, porque eu cobri o Vasco com ele, né? E além disso foi um jogador que foi um dos primeiros furos que eu dei na minha vida de repórter. Eu dei sozinho a contratação do Palhinha, eu estava indo embora, já tinha acabado o treino da manhã, e os cornetas de plantão disseram assim, eu com você não ia embora não, ficava aí, vai ter novidade. E quem disse foi um porteiro lá, então eu falei, tá bom. Aí eu fiquei e o Palhinha chegou. Duas figuras, não é porque morreu não, que quando é canalha, morre, continua sendo canalha. Era uma pessoa muito legal, de uma época a outra, é claro. E deixa uma lacuna muito grande no coração da gente. Só dando o currículo do Palhinha rapidinho, ele foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro em 76, nesse time que jogava Osíris, Jairzinho, Nelinho, depois foi para o Corinthians, participou naquele grupo, naquele time que quebrou o jejum de 23 anos com aquele gol do Basílio, foi campeão no Atlético Mineiro, foi campeão no Vasco em 82 e encerrou a carreira em 85 jogando pelo América Mineiro. Osíris, fala você. Você jogou com ele, Osíris. Alô, pessoal do Max Esporte, meu amigo Mazella e toda a sua bancada. Infelizmente perdemos o nosso Palhinha, né? Um atacante que eu tive a oportunidade de jogar junto com ele. Fomos campeões da Libertadores, jogamos contra o Bayern de Munique, fomos vice-campeões. Foi um atacante de primeira prateleira, entendeu? Um jogador agudo, um jogador rápido, que ficou na história. Para mim foi um dos maiores camisa 9 que passou pela história do Cruzeiro. Deus cuide proteja a alma dele, né? E a lembrança fica. E espero que Deus cuide da alma dele. Obrigado, Osíris. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Max Esporte, viu, meu querido Osíris? Um abraço carinhoso para você, grande zagueiro, vice-campeão do mundo, campeão da Libertadores, um baita de um zagueiro que hoje estaria jogando fácil, até arrisco a dizer, na seleção brasileira. Obrigado, irmão. Forte abraço. Vamos tirar as coisas ruins que estão em Sete Bom. Vou lá em Sete Bom, limpa a área para a gente voltar com tudo. Vai em Sete Bom. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom. Tá certo, então. Dando uma olhadinha aqui na pauta, direitinho. Bota de volta os meus mosqueteiros. Assunto importante. Botafogo pegando o Patronato. Antes do Botafogo e Patronato, deixar os jogos para o último bloco. O sorteio da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo jogando o último jogo em casa. Eu converso que você é um flamenguista, eu, Valdir e Jorge, torcemos para outros clubes, e aqui é uma resenha raiz, ninguém fica em cima do muro, a gente torce, mas não distorce. Então o negócio é o seguinte, Mário, Flamengo e Grêmio, e aí? Olha, primeiro que o Flamengo é o Rio na Copa do Brasil, né? Parafraseando o nosso querido Deli Menezes. Então, todos aqueles que militam aqui têm que torcer pelo Flamengo. Agora, a segunda é o seguinte: tanto faz como tanto fez? Claro que não. É melhor jogar a segunda em casa. Mas não quer dizer que está garantida a classificação, porque agora mesmo o Flamengo eliminou o Atlético Paranaense jogando a segunda na casa do adversário. E o São Paulo eliminou o Palmeiras da mesma maneira. Então, o Corinthians quase que não vai jogando a segunda em casa, ganhando os pênaltis. Óbvio que é uma vantagem, não há dúvida que é uma vantagem,
você jogar a primeira fora de casa. Mas tem que ganhar. Para ser campeão, tem que ganhar tudo. Para ganhar a Copa do Brasil, idem. E eu volto a dizer e quero que vocês abracem essa causa. O Flamengo é o Rio na Copa do Brasil. O Mário Silva vai entrar no programa de humor agora. É isso, agora eu pergunto para você, Jorge, para Valdir, antes de... A sério, a hora do recreio. O Flamengo é o Rio na Copa do Brasil, Jorge e Valdir. Para mim, não, ainda mais quem lançou essa frase, né? Ainda mais quem lançou essa frase, entendeu? Olha, eu acho que esse negócio de eu rir na Copa do Brasil, eu acho que vai dar um técnico brasileiro campeão, hein? Acho que vai dar um técnico brasileiro campeão. Porque, agora falando seriamente, não das brincadeiras, só para... O Mário falou uma coisa certa. Esse negócio de jogar em casa depende muito do primeiro jogo. Se você jogar em casa, tiver empatado o primeiro jogo, é uma coisa. Se tiver perdido de 3-0 o primeiro jogo, você vai jogar contra o relógio, contra o adversário, contra o emocional. Então é muito relativo. Na minha modesta opinião, o primeiro jogo é fundamental, onde quer que seja. Ô Jorge, inclusive, falando sério, o Flamengo e Grêmio estão empatados no Brasileiro, mesma pontuação praticamente, um ponto é diferente. O Flamengo está na frente, o Grêmio não jogou na rodada. Eu acho que é um jogo sempre muito difícil. Existe essa ideia de que jogar o segundo jogo em casa é melhor, desde que você faça um bom primeiro jogo. Se você leva uma cipuada de muitos gols, é difícil inverter uma situação dessa. E cada jogo tem uma história. O Grêmio disputou nas penalidades máximas, avançou. O Flamengo, nessa última partida que fez contra o Fluminense, não foi bem. Achei que o Fluminense foi bem melhor, mas são coisas do futebol. Eu acho que é um jogo equilibrado, é uma disputa equilibrada e depende, né, da dinâmica de cada jogo, de cada momento, daquele que aproveitar melhor as oportunidades. Não vejo assim um favoritismo em nenhuma das duas equipes, Mazela. Então, para fechar esse assunto rapidamente, é cedo ainda, ok? Mas só para a gente fazer um exercício aqui, vocês acham que passam quais as equipes para a semifinal, para a final? Mário? Olha, eu acho que, óbvio que todo mundo sabe que eu torço pelo Flamengo, não tem fim de chocadeira, mas eu acho que vai dar Flamengo e São Paulo. São Paulo está subindo muito. E aí vou corroborar com o nosso Valdir, que pode ser campeão técnico brasileiro, que é o Dorival Júnior, que merece sempre todo o nosso carinho e todo o respeito. Acho que a final vai ser Flamengo e São Paulo. Valdir. Olha, essa final... Olha... Não, vai, Jorge. Eu acho que vai ser Flamengo e São Paulo. Eu acho que vai dar Flamengo e São Paulo também. E acho interessante... porque o Dorival dirigiu o Flamengo e saiu de uma forma, eu diria, equivocada, né? Sem nenhuma profissionalismo, sem nenhuma respeito, né? Que ele saiu do Flamengo. Então, acho que isso tem um peso também nessa final. Para mim, São Paulo e Flamengo. Jorginho, essa era a pergunta que eu ia te fazer, deixei para o final, que eu ia te fazer essa pergunta. São Paulo, é exatamente isso que eu ia falar. Fala, Valdir. Olha só, Mazela, eu tenho que concordar com os amigos também, porque eu acho o seguinte, se você falar em termos táticos, eu acho o Grêmio um time mais arrumado que o Flamengo, eu acho o São Paulo um grande lobista, mas tem um elenco muito qualificado. O Corinthians, eu acho que o Corinthians depende muito do Renato Augusto, é um time que está com muita pressão. O São Paulo vem bem, mas alguns desequilibrados lá de São Paulo já estão dizendo que o São Paulo sonha com o título brasileiro. 14 pontos. São Paulo sonha, o Fluminense sonha, o Grêmio sonha, o Flamengo sonha, mas já estão botando o São Paulo para se destaque. Mas eu acho que o São Paulo vai à final com o Flamengo. Serão 2 jogos duríssimos que o São Paulo, ele no brasileiro para mim não tem chance, mas nas 2 Copas que ele vai disputar, ele tem chance de beliscar as 2. Tanto a Copa do Brasil como a Copa Sul-Americana. Eu acho que a final vai ser Flamengo e São Paulo. O Flamengo passa para o Grêmio e o São Paulo, que atropelou o Palmeiras dentro de casa, foi prejudicado, teve um gol mal anulado do senhor Rafael Claus, não tomou conta do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Eu acho que o Flamengo e São Paulo vão fazer uma grande final de Copa do Brasil em 2 grandes jogos.
Todo árbitro é ruim até prove o contrário. Essa é a frase de Ricardo Mazella, essa é a frase. Antes de falar Essa é muito boa. Muito obrigado, seu Valdir. Deixa eu puxar meu saco aqui, seu Valdir Luiz, o rei do Meia. Olha aqui, ó. Rapidamente, tudo rápido, que o assunto tem várias pautas. É o seguinte: o Mano Menezes é o 12º técnico demitido em 15 rodadas. Foi demitido na segunda-feira ontem, depois do empate do Goiás com o Atlético, que não ganha de ninguém lá em Goiânia. Foi anunciado a queda dele. Era esperado, não era esperado, seu Jorge? Eu acho que sim, ele já teve em outro momento, Mazella, para cair, acabou ficando, só que agora, né, diante de tantos jogos sem vencer, não dá para segurar. Eu acho o Mano Menezes também é um treinador que precisa se reciclar. Eu acho que ele teve boas oportunidades, ganhou títulos, chegou a técnico da seleção brasileira, mas é um momento de dar uma respirada, reciclar, e era anunciada também essa demissão, Mazella. Você faria um pix, Valdir, para ajudar um jogador a permanecer no seu clube, como a torcida do Corinthians quer fazer com o Roger Guedes? Eu não faria, porque hoje meu clube é um clube que tem um cara rico que manda lá. Se depender da situação, em outras épocas, talvez eu fizesse. Mas o Roger Guedes, vai ter muito corintiano fazendo, porque ele está fazendo a diferença. Hein? O Corinthians tem 4 jogadores que fazem a diferença. Roger Guedes, Renato Augusto, o Cássio e o artilheiro, o Yuri Alberto. Tá certo. Mário, o que você achou do Vidal esculhambando o Sampaoli? O Vidal, meu caro Mazella, gostava tanto dele, perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. O único título de renome que a seleção do Chile ganhou foi a Copa América, com o Vidal, Mendel e outros grandes jogadores chilenos, uma geração ótima, em campo. Sabe quem era o treinador? O Sampaoli. Eu sei disso. Só sei que está falando do outro, lá do Vitor. E o Vidal teve várias chances, só que não correspondeu. E o negócio é dinâmico, amigo. São 3 competições paralelas. Tem que jogar quem está melhor. E ele também não tem o que reclamar, porque ele ganhava uma grana altíssima, era um dos maiores salários do Flamengo, o Flamengo paga em dia, e agora vai faturar no Atlético Paranaense. Ele, grande virada, perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Eu não posso ficar calado para anunciar também agora o terceiro bloco do nosso programa, já com muitos assuntos: jogo do Botafogo, tem jogo do Corinthians, tem Fla-Flu, tem Vasco e Botafogo, para a gente falar muita coisa e o tempo urge. Vamos então a paradinha no oferecimento de Rent TV, né, de Bye Bye Lixo e também de Insetbon, um novo conceito em detetização. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do Max Sport, chegando na sua reta final desta terça-feira. Obrigado pelo carinho, pela audiência. 4º ano, resenha raiz da televisão brasileira. Se você perdeu algum programa, vá no YouTube, TV Max, Max Sport, ou invertido, Max Sport, TV Max, Max Sport, TV Max. E você tem desde o primeiro há quase 4 anos. Vai lá, dá uma olhadinha, vê como é que era, como é que está, se está melhor, se está pior, e fala com a gente, sempre no oferecimento de Rent TV, comprar para quem aluga é muito melhor, de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, e de Insetbon, um novo conceito em detetização, 38424242, o custo-benefício maravilhoso para sua casa, sua empresa, seu galpão, seu restaurante. É só ligar para Insetbon, que é bom mesmo. E o Mazelão continua rouco. Já que eu estou rouco,
Manda pro ar você, meu querido Mário Silva, a pergunta pro PC. Meu caro Paulo César Oliveira, grande figura, feliz da vida aí em Bruxelas, a capital da Europa, e feliz com o Fluminense. Me diga uma coisa, há um problema envolvendo os centroavantes na Europa? Lukaku e companhia? Como é que tá essa história aí, Paulinho? Mário Silva, uma das posições mais complicadas do momento aqui no futebol europeu é sem dúvida de centroavante. A disputa é absolutamente ferrenha entre as principais equipes para a contratação do jogador que é o homem-gol das suas equipes. Aí, o caso do Paris Saint-Germain é o mais flagrante. Tentando inicialmente Roy Keane, atacante do Tottenham, o Paris Saint-Germain se viu frustrado pela negativa do atacante. Roy Keane já baseou a sua negociação em um acordo, ou pelo menos um pré-acordo, com o Bayern de Munique. Seria uma transferência também bem interessante de um dos principais jogadores do futebol inglês, que deixaria o Tottenham e iria então para Munique, para a Bavária, para jogar na equipe do Bayern. Enquanto isso, a Juventus de Turim pode também negociar mais um jogador importante, ou seja, Vlahovic, centroavante, deixaria a Juventus e poderia ser o reforço do Paris Saint-Germain depois da negativa de Roy Keane. Ainda Osimhen, que é do Napoli, campeão italiano, e que poderia também ser centroavante do PSG, mas isso ainda está na disputa e, obviamente, ainda está no segredo, porque esse é a principal base das contratações aqui na Europa. Álvaro Morata, no entanto, pode deixar o futebol espanhol e regressar ao futebol italiano mais uma vez para defender a Juventus de Turim. Seria aquela andança de trocas em termos de jogadores importantes, principais, mas o certo é que a posição mais visada no momento é a de centroavante, onde as principais equipes europeias estão definitivamente carentes e precisam urgentemente de contratações de peso. Quem tem peso, além do Mário Silva, que é o repórter de peso, o Mazella é o repórter de peso, o Valdir já foi repórter de peso, mas ele desfila aquela sua categoria, aquela capacidade nas perguntas mais inteligentes do programa. Faça você e mande um abraço para o nosso querido PC Jorginho. Alô, PC, grande abraço para você, até rimou. E a minha pergunta é muito simples, é sobre a declaração, né, do Cristiano Ronaldo diante da posição em relação à Arábia Saudita. Eu queria que você explicasse para a gente como é que foi essa declaração do Cristiano Ronaldo. Jorge Ramos, a imprensa portuguesa foi toda para o sul do país. Lá está o Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo e agora do treinador Luiz Castro, ex-Botafogo. Mas, obviamente, a grande expectativa era quanto às declarações de Cristiano Ronaldo. Ele foi perguntado pela imprensa portuguesa sobre a validade de estar em um campeonato de menor porte. Cristiano Ronaldo foi bem perentório, foi claro e direto e objetivo. Diz que não trocaria jamais o futebol da Arábia Saudita por exemplo, o futebol dos Estados Unidos, já que o seu nome, depois da ida de Messi para o futebol norte-americano, foi também citado como possível reforço de uma das equipes da Liga Norte-Americana. Cristiano Ronaldo descartou por completo, diz que vê com muito bons olhos a ascensão da Liga da Arábia Saudita e quer continuar até o final do seu contrato com a equipe do Al Nassr. Para além disso, há um reforço evidente da Liga da Arábia e, obviamente, com jogadores chegando de grande qualidade, promete-se uma temporada 2023-2024 no nível realmente muito positivo no futebol da Arábia Saudita. É o nosso ponto final por hoje. Marcamos um próximo encontro para a semana que vem. E você, como sempre, na TV Max, acompanhando esse Max Esporte e nós, direto de Bruxelas, a capital da Europa. É isso aí, Paulinho. E a janela indiscreta atrás de você, hein? E a janela indiscreta atrás de você. Estou me sentindo o Flávio Cavalcante. Tira óculos, bota óculos. Alô, Flavinho, aquele abraço. Nosso querido Flavinho, grande tricolor. Nosso filho do nosso Flávio Cavalcante. É isso aí. Vamos arrumar a casa? Estou vendo, passou baratinha, pulguinha, não sei o que lá. Não se preocupe. Carrinho vermelho já. Carrinho vermelho já, Matheus. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do Carrinho Vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. É bom mesmo, e é bom mesmo ver o Botafogo amanhã. Bota a galera na tela aí.
vamos dar um toque. É o Patronato, é um time de segunda divisão da Argentina, é um time, né? Mas não importa, o Botafogo foi lá, meteu 2 e agora pode dar mais um passo no jogo de amanhã, Valdizinho. Às 7 horas, é isso? 19 horas no estádio Newton Santos. O torcedor do Botafogo vai, um grande público, com certeza vai dar de novo. Deu 38 mil presentes contra o Bragantino um sábado à noite, um sábado com frio e tudo, mas amanhã deve dar um pouco menos, por volta de 20, por aí, porque não é o time titular. O time titular vai ser preservado para o jogo com o Santos. Deve jogar o Cuesta, porque levou o 3º cartão amarelo e não joga domingo. Não é ainda a estreia do Bruno Lage, porque a documentação não está ok. Só deve estrear contra o Santos, que está esperando o visto de trabalho dele, de toda a comissão técnica. Deve ser o Lúcio Flávio que comanda o time amanhã, porque o Caçapa estava emprestado, está voltando para o Olympique, tem contrato até dezembro de 2024. Então é um jogo que o Botafogo pode administrar. Pode até perder por um gol de diferença, que se classifica, mas o ideal é com vitória. Se jogar da mesma maneira que jogou lá na Argentina, o Botafogo passa de fase e aí vai enfrentar em 2 jogos o Guarani do Paraguai. O Botafogo vai enfrentar o Guarani do Paraguai passando de fase e a tendência é que o jogo venha a ser 2 ou 3 de agosto e 8 ou 9 de agosto, as datas do jogo da Sul-Americana que o Botafogo vai jogar. Passando amanhã, com certeza passa diante do Guarani do Paraguai. Jorginho, quer falar alguma coisa do Fogão? Do jogo de amanhã? O Botafogo é super favorito nesse jogo, não resta dúvida nenhuma, mesmo até jogando com os reservas. O jogo, né, anterior, aquele campo que deveria ser proibido, porque a Conmebol vive cobrando multa por atrasos de 1 minuto e deixa um jogo ser jogado naquele campo que poderia ter saído ali com vários jogadores machucados. O buraco que tinha ali no goleiro, o goleiro inclusive do Patronato, né, que afundou o pé completamente, né, foi coberto com areia, terra, é um absurdo. Eu acho que o Botafogo é super favorito, não vejo assim muito perigo. Sempre existe futebol, a gente não pode cravar, mas eu acho que o Botafogo é muito favorito e vai conseguir a classificação. Conmebol, na minha modestíssima opinião, não é dirigida por pessoas sérias, não pode ser levada a sério, né? É muita política e o esporte, o futebol que se dane. Fala, Mário. Na minha opinião. O único perigo é o Lúcio Flávio, né? Que vai comandar o time. É meio perigoso, mas eu acho que o Valdir sai de Baiana no Carnaval que o Botafogo perder. Já que você falou de Baiana e você animadinho para uma viagem, Mário, essa viagem do Ramon Dias para o Vasco, você acha que vai dar certo? Olha, eu sempre gostei de viajar. Tinha uns caras que gostavam mais, botavam no contrato. Mas o Ramon Dias, Mazela, é a viúva porcina do futebol, né? A viúva porcina congelou, tá vendo? Fala, Jorge. Não, essa questão do Vasco... Então, como eu estava falando, eu acho que o Vasco demorou muito a contratar um treinador, fez as coisas todas inversas, e o treinador chega numa posição que ele tem que ganhar, assim, quase que um turno, não chega tanto, mas é bem próximo disso. Muito complicado, os jogadores estão chegando agora, tem problema de adaptação, conhecimento de jogador, então, se der certo... Porque o Vasco luta para quê? Para não cair. É isso que o Vasco luta. Agora, eu vejo uma posição muito complicada para o Vasco permanecer na Série A. Torço por isso, mas acho difícil. A remada vai ser grande. Fala, Mário. Bom, eu cheguei a dizer que o Ramon Dias é o famoso viúva porcina, que foi sem nunca ter sido. Porque ele foi para Botafogo, não trabalhou, porque foi demitido. Ele não. Ele através do filho dele. Agora ele deve estar trazendo uma varinha, aquela varinha que o cara fala, ele tem que fazer mágica, não é fácil não. Porque não é fácil a situação do Vasco, é perigosíssima. E o Ramon Dias deve ter uma bela de uma multa rescisória, porque não vai ser fácil. Em todo caso, vamos rezar. O Vasco tinha que jogar quando o Vasco pelo brasileiro? O Vasco joga domingo contra o Atlético Paranaense em casa. O jogo que seria domingo passado foi adiado contra o América Mineiro.
O jogo foi adiado porque o América Mineiro jogou pela Copa do Brasil, jogou no meio de semana disputando uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana, então o jogo foi adiado. Então ele tem alguns dias para trabalhar. Eu, com todo o respeito que eu tenho ao Ramon Dias, que foi um belíssimo jogador, eu diria o seguinte: o Vasco se precipitou. O Vasco precisava, num momento, e o Mário sabe melhor do que eu, o Mário precisava de um bombeiro, o Vasco precisava de um bombeiro para apagar o incêndio, um treinador daqueles que, tipo Joel, como era o Carlos Alberto Torres, para segurar o time na Série A. Aí depois fazer um planejamento mais longo com o treinador para a temporada 2024. Fez um contrato e 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses com o Ramon Dias, até dezembro do ano que vem. Então é um risco muito grande, sabia? O Vasco precisava, nesse momento, de um cara para apagar o incêndio, um bombeiro, um técnico daquele chamado que bota tudo lá atrás, vamos lá e ganha um pontinho até chegar aos 45 e ficar na Série A. Essa SAF do Vasco surpreende a cada momento pior. É pior essa SAF do Vasco, meu Deus do céu. Fala. Não, em 1984, 84 não. 84 sim, acho que foi 84. Não, antes. Quando Mário, não importa, vamos, Mário, vamos. Quando eu subiu a primeira vez no Vasco, foi nessa situação que o Valdir disse. O Vasco vinha tomando cacetada, o técnico era o Cláudio Garcia, que é seu amigo, grande amigo do Mazella, e aí o Cláudio Garcia caiu no avião, depois de uma derrota contra o Rio Branco. E aí o Joel assumiu e o Vasco venceu a Turma-Luz e ali embalou. Saiu fora daquele campeonato perdendo para o Guarani em casa. Certo? Então, de repente, é isso que precisa. Não precisa ter o rei da estratégia, tem que ter um cara que agrupe. O Papai Joel é um deles, não estou chovendo no molhado. Mas, enfim, que é o Ramon, vai o Ramon. Tá certo, então vamos na reta final. Mateuzinho, fala no meu ouvido aqui o tempo que falta para a gente não se perder. Quero falar um pouquinho mais de Flamengo e Fluminense. Para a gente não se... tá na reta final mesmo. Fla-Flu de domingo, a arbitragem uma lástima. O Mário vai puxar para um lado, eu vou puxar para o outro e não adianta nada. Eu acho horrível o árbitro, achei que ele prejudicou, o Flamengo chora demais, o Fluminense chora demais e assim por diante vai tocar. O Fluminense voltou para os trilhos. O Fluminense ele voltou para os trilhos. Eu acho que o Fluminense teve aquela vitória diante do Internacional, né, no Maracanã, e esse jogo foi muito melhor do que o Flamengo, né, independente da arbitragem ter sido ruim, mas os lances capitais foram corrigidos pelo VAR, né? Talvez a expulsão do jogador do Fluminense na falta no Felipe Luiz, o Lima, foi um grande erro ali, mas de qualquer forma o Fluminense foi superior ao Flamengo. Então acho que voltou para os trilhos sim, está melhor. Agora, futebol é isso, né? Céu e inferno. Vamos ver o que acontece daqui para frente. O Fluminense vai enfrentar o Coritiba, né? O próximo jogo do Fluminense é contra o Coritiba. Eu acho que é um bom jogo para afirmar aí mais uma posição. O jogo é lá. Eu discordo do meu amigo Jorge, achei que a jogada ali foi um pouco diferente, achei que teve pênalti do Gerson em cima do Lelê, achei a arbitragem horrorosa, pusilânime esse árbitro, chegou na FIFA, cadê? Quem chega na FIFA não merece crédito. É a minha visão, o Mário tem outra visão, o João outra visão, cada um fica com a sua visão, mas o Chico Fluminense foi extremamente prejudicado no jogo contra o Flamengo. É assim que eu penso. Fala o lado do Flamengo, Mário. O Flamengo teve o seguinte problema. O Flamengo veio de um jogo extremamente exaustivo no meio de semana. O Flamengo tem 2 jogadores importantíssimos que não têm substituto ainda, casos de Everton Ribeiro e Arrascaeta, que cansaram. O Fluminense foi mais reativo no jogo. Mesmo assim, o Flamengo não perdeu, isso é importante, nessa briga por pontinho para tentar chegar perto do Botafogo. Agora, a arbitragem ela é um caso à parte. Hoje ela prejudica o Fluminense um pouco mais do que o Flamengo, amanhã é a vez do Botafogo, amanhã, no outro dia, é a vez não sei de quem, porque são ruins e não possuem critérios, gente. Se eu vou ficar rico se eu fundar uma universidade do critério, os caras aprenderem a apitar futebol, gente. Cada hora é uma coisa, tem falta que tem falta que não é, empurra na área, não pode, depois pode. É uma loucura. Então, realmente,
Todo mundo já foi prejudicado e todo mundo será prejudicado pelo nível baixíssimo da arbitragem. A dupla Sampaio, então, me irrita profundamente. A mim também. Valdir, a pergunta do meu querido Raulzito no primeiro bloco. Você gostou do Léo Hernandes? Olha, o Mazella, pelo pouco tempo que ele entrou, eu gostei dele. Léo Fernandes. Ele é bom jogador. Claro que não dá para fazer uma comparação ainda com o Conca. O Conca, pouca gente se lembra, ele custou muito a se adaptar. Ele chegou em 2007 para o Vasco, só foi jogar no Fluminense a partir de 2009. No Vasco que não tocou na bola. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Esse rapaz é baixinho, habilidoso. Olha, pode ser, eu acredito que ele venha dar caldo sim, mas não vamos fazer comparações com o Conca, com o próprio Ganso, vamos deixar dar tempo ao tempo. O que me fica uma pergunta no ar, até quando o Fernando Diniz vai assobiar e chupa-cana, ou seja, dirigir o Fluminense e a seleção brasileira? Eu acho que não dá 30 dias disso, hein? Vamos ver. Aliás, no programa apresentado por você e pelo Bocage na TV Brasil, programa que eu apresentei por muitos anos também, ele falou que jamais o Diniz sairia. Se lembra disso? E de repente... Claro que eu me lembro. Eu me lembro e vou te dizer mais, hein? Eu tenho uma informação que a CBF está prontinha para pagar a multa, hein? Porque não vai dar muito certo muito tempo isso não, com certeza não vai. Na época do Zagallo, do Coutinho, uma outra época. Hoje o treinador da seleção, ele tem que acompanhar campeonatos europeus, ele tem que ver jogo do Campeonato Brasileiro. Qual o olhar que ele vai ver um jogo, por exemplo, Palmeiras e Botafogo? Qual o olhar dele? Vai ser um olhar como um treinador do Fluminense ou para observar os jogadores para convocação? Então acho que eu tenho uma informação segura que esse casamento vai durar pouco, vai haver um divórcio, ele vai ficar só na seleção, porque o Ancelotti não vem, isso aí é história do Boitatá. O Edinaldo também é uma grande figura, só para encerrar o programa, podiam deixar, já que esperam um ano e porrada, o termo é esse, porrada, desculpe o palavreado, por que não deixar o Diniz até o final do campeonato e depois pega a seleção, 2 jogos na frente, acabou. Mas a CBF também é uma confederação sul-americana de futebol, é uma outra, é uma casa de nota, como diriam. É uma zona, pronto, falou o que é uma zona, ponto. É uma política muito grande, é muito interesse. Bom, o programa chegou a assunto pra caramba, a gente falou de muita coisa, então boa noite de cada um. Eu vou começar com o ponto de equilíbrio do programa. Meu querido irmão Jorge Ramos. Você quer rápido? Rápido. Boa noite, pessoal. Valeu, obrigado. Rápido, Valdir. Rápido. Olha, o meu boa noite é o seguinte. Segue o vice, porque o líder ninguém alcança. Boa noite. Mário, seu boa noite. Calma, rápido. Que ainda não acabou. Boa noite. Jorge, repete seu boa noite falando alguma coisa aí, vai. Olha, um seca, né, um secador abaixo de você, né, e um otimista ao seu lado. Super legal. E eu fico aqui achando o seguinte, os dois têm razão, mas o Botafogo está muito bem e é o líder e está muito bem. Então eu vou ficar com o de cima aí de mim. Mas você, Jorge, você era equilibrado, mas esse senhor bigodudo, ele queria pagar a passagem do Luiz Castro, esculhambou o cara, Bocão esculhambou o cara, e agora ele e o Bocão estão abraçados, quase dando beijo no outro por causa do Botafogo, mas o Botafogo merece, não tem que discutir. E eu fico mais chateado, todo mundo, é que a imprensa fora do Rio ainda quer menosprezar. Botafogo, o Jorge falou muito bem, se vai ser campeão não é outra história, mas o momento do Botafogo, e as pessoas, algumas pessoas ainda ficam diminuindo a campanha sensacional do Botafogo de Futebol e Regatas. Parabéns ao Fogão e vamos em frente, uma ótima semana. Semana que vem estaremos juntos com a voz melhor. Espero que essa arbitragem nociva comandada pelo senhor Seleme, rapidamente, volta, Mateuzinho, a galera. Qual era a nota do Seleme como árbitro, Valdir? 0! Jorge, qual a nota do Seleme como árbitro? 0. Você, Mário! Não tem nota.
Sem notas, nosso Gerson Cantinha de Ouro diria. Zeros, né, Canhota? Zero, é isso aí. E o programa é 10, graças a vocês. Uma ótima semana. Em nome de RTV, Bye Bye Lixo e Sete Bom, a gente se vê na próxima terça-feira com muita alegria, informação, discussão aqui na nossa TV Max, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com